Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas, prezados inscritos do nosso canal, você que se inscreveu, está acompanhando frequentemente nossas postagens e está sendo abençoada, nós estamos atingindo o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui nesse canal é divulgar uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, sobre a qual, esclarecendo a importância da mensagem, por que Deus enviou essa mensagem para os nossos dias. Nós temos uma série de vídeos, e esta série chama Você Crê na Bíblia? Então, abaixo de todos os nossos links aqui abaixo de todos os nossos vídeos tem um link que leva para essa série, Você Crê na Bíblia. E nessa série nós vamos tratar desde o início de tudo, né? De Adão e Eva, a entrada do pecado no mundo, né? Tudo que aconteceu, o que é que fez com que o pecado entrasse no mundo e as consequências disso, né? De algo tão simples que foi feito. Porque, prezados irmãos, se dissemos, e já tratamos disso aqui nesse canal, que a fé é simples, a fé para aplicar o sangue de Cristo é simples, afastar-se de Cristo também é simples. E nós vamos mostrar isso nessa série. Essa série Você Crê na Bíblia? Ali você vai compreender por que o pecado entrou no mundo de uma forma tão simples e ao longo do tempo que veio acontecendo, o aperfeiçoamento da maneira que o pecado entrou no mundo, e vamos chegar até os dias atuais, onde Deus tem nos enviado, quando Deus tem nos enviado uma mensagem, e através dessa mensagem nós temos a oportunidade de ter a nossa fé restaurada. Então, desde os primórdios, né, o homem vem tentando criar maneiras, formas que ele entende que são corretas, são coberturas, sobre as quais também já falamos aqui. E essa cobertura, ou seja, essa forma de confiar, essa confiança que as pessoas colocam nessas coberturas, é o que afasta as pessoas de Deus e leva as pessoas a terem uma fé imperfeita, uma fé segura em algo que é imperfeito, que é construído por si próprios, por si mesmos, né? É uma fé baseada em sensações, uma fé baseada em uma construção humana, e essa construção humana ela pode ser nós mesmos que criamos ou criada por alguém que nós admiramos, que nós confiamos e em quem depositamos a nossa fé. Isso é muito sério. Parece que é simples, mas não é muito sério, porque trata da nossa alma, trata do alimentar a nossa alma, né? E as pessoas acabam segurando-se nisso, espiritualmente falando, e acabam ficando posteriormente presas, né? E já tratamos também aqui no canal a questão do ser ovelha, e de eu ser aquela ovelha inocente, ingênua, inocente no sentido de ingênua, que não tem um mínimo de conhecimento necessário para que perceba que o alimento que está recebendo é um alimento que prejudica a sua vida. E tratando-se do espiritual, temos que tomar muito cuidado, porque determinados alimentos espirituais que recebemos, os quais são ministrados, são colocados à mesa,
eles são prejudiciais. Eles talvez não vá nos matar na primeira vez que vamos comer, mas ele simplesmente é fraco, falta as vitaminas necessárias, os nutrientes necessários para a nossa fé, o nutriente espiritual necessário para fortalecer a nossa fé, e aí nós vamos nos enfraquecendo e acabamos mais para frente dependentes de remédios que vai cada vez mais nos tornar mais dependentes de remédios. Isso é muito simples de compreendermos, que se nós olharmos as pessoas mais antigas, e vamos voltar bem lá atrás, nos primórdios da Bíblia, nós vimos pessoas que viveram quase 1000 anos, por exemplo, Matusalém, mais de 900 anos, e Noé, e outros tantos que viveram centenas de anos. E quando nós olhamos mais recente, na nossa geração mais recente, ou gerações mais recentes, se a pessoa ultrapassa 100 anos, nós já ficamos impressionados, não é? E aí existem algumas pessoas que defendem que, porque antigamente a contagem dos anos era diferente. Então, pessoa de 500 anos, de 900 anos, nunca existiu. Uma falta de conhecimento, né? E que leva as pessoas a fazerem esse tipo de defesa. Falta de conhecimento básico, né? Porque é muito simples nós compreendermos, enxergarmos, entendermos por que hoje não se vive mais 900 anos. Porque a alimentação hoje é fraca. A alimentação hoje é deficiente. E aí isso ao longo do tempo vai fazendo com que as pessoas vão vivendo menos. E se uma pessoa ultrapassa hoje os 90 anos, 100, 80 anos, 90 anos, é impossível que ela viva esse período sem tomar remédios, sem tomar complementos. Eu estou longe de chegar a essa idade, né? 80 anos, 90 anos, tá longe ainda para me chegar. Mas eu percebo no meu dia a dia que se eu não fizer um complemento da minha alimentação hoje, eu já notei uma série de deficiências e de questões de problemas de saúde. Não digo que estou tratando doenças. Graças a Deus, atualmente não. Não tenho uma doença a ser tratada com remédio. Mas o que eu quero mostrar, queremos mostrar aqui se eu não fizer, estou dizendo de mim mesmo, evito trazer experiências pessoais aqui, mas em alguns momentos é necessário para esclarecer melhor. A deficiência na minha alimentação me fez notar, tive que perceber isso, que a deficiência na minha alimentação estava me trazendo questões de saúde que me estava prejudicando a minha qualidade de vida, o meu dia a dia, e que tornaria-se muito facilmente uma doença, e que coisas mais graves que eu poderia ter que tratar depois. Então, atualmente, eu tenho que complementar a minha alimentação com complementos alimentares. O que seriam esses complementos alimentares? Vitaminas. Quando a gente era criança, a gente tomava vitamina para engordar, né? Hoje a gente não pode tomar vitamina para engordar, porque senão passa uma certa idade, vai com uma facilidade para engordar, que aí você não toma nada, né? Você respira, você toma vento, você já engorda, né? O organismo da gente modifica ao longo do tempo, né? Passa a trabalhar de uma forma mais lenta, o metabolismo, enfim, e uma série de outras coisas. Mas a nossa alimentação ela é tão deficiente atualmente que você começa a ter sintomas, começa a ter deficiências, começa a ter questões de saúde, problemas de saúde, e que são facilmente corrigíveis ou são corrigidos quando você entra com uma complementação alimentar,
com uma determinada vitamina. Por exemplo, eu preciso reforçar meu sistema imunológico com a vitamina C. Preciso fortalecer meu sistema nervoso por questões de atividades neurológicas, por questões de atividades intelectuais, né? Usar muita cabeça, enfim, trabalhar muito com a mente, exigir muito do trabalho mais mental. Então exige mais da gente no sentido neurológico. E aí se a gente não complementa com um complexo B, com uma vitamina D e com algum outro complemento, você começa a notar questões mesmo de canseira, de cansaço mental, né? E de outros sintomas que não vamos entrar aqui, porque não faz parte do objetivo da nossa da linhagem que nós trabalhamos aqui, mas enfim, é apenas para complementar, apenas para ilustrar o que a alimentação bem equilibrada traz para a gente no sentido de questões de saúde, né? E se estamos fazendo essa ligação do natural com o espiritual, é muito perigoso que você começa a não cuidar da sua alimentação espiritual e ao longo do tempo pode ser que você não perceba, mas isso vai acontecendo com a sua fé. Você vai tendo um prejuízo no sentido espiritual, você vai tendo um prejuízo no sentido de enfraquecimento da sua fé, enfraquecimento da sua vida espiritual. E as pessoas não percebem isso. Isso às vezes se torna imperceptível. Quando você vai perceber, já está muito defasado e às vezes uma pequena correção daquilo que você veio levando ao longo do tempo já não é mais suficiente. Você está com uma fraqueza muito grande e aí precisa de uma injeção daquilo para que você possa chegar num nível aceitável. Então, por isso que dissemos que, mesmo sendo ovelhas, nós devemos estar atentos para que o alimento que nós estamos recebendo seja um alimento correto, um alimento que contém todos os nutrientes necessários. Porque, irmãos, Deus faz escolhas. Nós vimos ao longo das semanas anteriores, quando nós tratamos ali do sacrifício de Abel e do sacrifício de Caim, que Deus escolheu um dos sacrifícios. E não foi o sacrifício de Caim. Por mais que fosse mais bonito o altar dele, não foi aceito. E por uma questão básica, por uma questão de fé, de falta de visão espiritual que faltou a Caim e que Abel tinha. Então a fé de Caim levou a ter uma decisão errada, atitudes erradas que trouxeram para ele algo que Deus não aceitou. E Abel teve a fé correta, que que o levou a ter a atitude correta que trouxe para si algo correto, ofereceu um sacrifício de forma correta e foi abençoado. Então, prezados irmãos, é isso que nós temos procurado mostrar nesta série, que nós estamos tratando do sermão, o sinal. É que Deus exige de nós uma fé bem alinhada, correta. Sobre que tipo de fé? A fé que nós temos falado ao longo do tempo, desde a criação desse canal, nós vimos trazendo conteúdos que mostram que tipo de fé que Deus espera de nós. Todo o conteúdo que existe dentro desse canal trata a respeito disso. Trata de atitudes, trata do que é que nós precisamos adquirir hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, baseado na mensagem que Deus tem nos trazido e tem nos trazido para estes dias que nós estamos vivendo e a maneira correta de nós enxergarmos esta mensagem. Que somos ovelhas, sim, mas nós temos também a responsabilidade
com a nossa própria alimentação. Somos ovelhas e devemos ser submissos, mas temos também a responsabilidade, uma vez feito a imagem de Deus, de cuidar da nossa própria alimentação, porque se nós descrermos, preste muita atenção nessa afirmação, que ela é muito profunda. Se nós descrermos, ou seja, deixarmos de crer voluntariamente, nós não seremos escolhidos por Deus. Não estaremos dentro da escolha de Deus para aqueles que entrarão na eternidade. Então, descrer voluntariamente, tendo contato com a verdade, e se nós descrermos voluntariamente, ou seja, por decisão, descrermos da palavra de Deus, nós estamos decidindo sair fora da escolha de Deus, sair fora, vamos dizer, daquele sacrifício que foi aceito por Deus, o sacrifício de Abel, e estamos decidindo estar oferecendo sacrifícios como Caim ofereceu. Sacrifício que não foi aceito por Deus. Isso é muito sério. Então, pregando o sermão O Sinal, parágrafo 39, o sinal é um sermão que faz parte de uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Se você não sabe a respeito dessa mensagem, tem um link aqui abaixo de todos os nossos vídeos que leva para uma série Você Crê na Bíblia. Lá nós vamos falar o que é essa mensagem, por que Deus mandou essa mensagem, mas você já sabe do que se trata. Parágrafo 39, preste atenção. O mensageiro vai citar uma leitura de Hebreus, capítulo 10, o versículo 26. E ele diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Isto é, preste atenção no esclarecimento, no clareamento que essa mensagem faz dessa escritura. Preste atenção que muitos não têm percebido isso. Isso é, se descrermos voluntariamente, depois de termos o conhecimento da verdade, não haverá mais sacrifício pelo pecado. Não adianta ficar oferecendo sacrifício. Se não tem fé correta, não adianta oferecer sacrifício. Está cheio de gente oferecendo sacrifício, achando que Deus está recebendo o sacrifício e não está sendo aceito esse sacrifício. E será uma grande decepção passar décadas oferecendo sacrifícios, pensando que está seguro que vai entrar na vida eterna e não vai entrar, por ter fé errada. Não importa o que você esteja pensando em seu coração, o sinal nunca poderá ser aplicado se você o rejeita pela última vez. Então, ele não poderá ser aplicado. Ele, aquele que peca ou descrê voluntariamente. Se você tem conhecimento da verdade, uma vez conheceu a verdade, teve contato com a verdade, mas por questões de circunstâncias, você sabe que é a verdade, mas você não quer abrir mão de algo, se você não quer renunciar a algo,
que você está segurando e que te impede de chegar à verdade, assumir a verdade, seja uma liderança, seja uma organização, ou seja, qualquer outra circunstância, você está descrendo voluntariamente. E para quem descrê voluntariamente, não tem outra saída, outro final da jornada senão a perdição. Então, ou aceita a verdade, uma vez que tomou conhecimento da verdade, ou está caminhando para a perdição. Parágrafo 40. Sermão O Sinal. Deus está tratando através, ou falando, Deus está falando através de seus servos nas igrejas e tirando-os e mostrando os sinais que ele prometeu que faria pouco antes da sua vinda. Estamos no tempo do fim. Estamos no tempo do fim. Tempos de engano. Há muito engano hoje. Há muito, mas muito mesmo, mais engano do que a verdade. E o engano é como nós já dissemos aqui. O engano é aquela vitrine muito bem montada que você vai voluntariamente e compra. O bom vendedor, já falamos disso, que o bom vendedor ele não fica insistindo. Ele monta a vitrine e deixa você chegar e comprar. E o inimigo é assim. Ele monta uma boa vitrine, cruza o braço e fica esperando você pedir a ajuda dele. Quando você cai, aí ele entra com vontade. Você sai com a sacola cheia. Você vai comprar na loja dele, você sai com a sacola cheia, porque ele tem muito produto interessante. O bom vendedor tem muito produto. Tem uma historinha que se conta de uma pessoa que fez uma venda altíssima para uma pessoa e vendeu até um iate para ela. Não vou contar aqui a história inteira, mas só para você entender o contexto. E aí o colega não entendeu. Falou, mas cara, que coisa, como é que você conseguiu vender tanto para aquela pessoa? Ele entrou aqui com muita vontade de comprar. Ele falou, não. Ele não entrou com vontade de comprar. Ele só falou para mim que ele estava saindo de férias e precisava comprar um anzolzinho. E aí ele simplesmente foi oferecendo uma coisa e outra, e outra, e outra, e outra. Por fim, o homem comprou até um barco dele. Então, o que ele faz? O inimigo te apresenta uma pequena vitrine, só que ela é muito bem montada. É uma vitrine que alegra o coração da pessoa. É uma vitrine que chama atenção. É uma vitrine que dá segurança. É a vitrine da cobertura. É a vitrine no sentido espiritual, é a vitrine da religião. Não é agradável você estar afiliado a uma religião? Não dá segurança? É uma vitrine. E aí depois que você para e admira essa vitrine, ou seja, sua fé se direciona para isso, aí você aceita qualquer outra coisa. Esse é um engano. E nós estamos vivendo nos últimos dias. Então o engano, ele é carga máxima agora. Parágrafo 41. Não peque voluntariamente, não descreia voluntariamente. Não pare para ouvir, não pare para entregar o seu ouvido para as vitrines do inimigo, que hoje está cheio de vitrines. Tem tanto vitrines hoje falando mal, abertamente,
quanto tem vitrines falando bem subjetivamente. Tem vitrines hoje que levam as pessoas a só basta ouvir. É vitrine. Basta ouvir, não precisa fazer mais nada. Basta ouvir. E ainda usa a Bíblia. Ouvir, a fé vem pelo ouvir. Ouvir da palavra de Deus. Ouça. Se você ouve, pronto, você já está seguro. Se você tem fé nisso, se você creu nisso, pronto, você já está seguro, não precisa fazer mais nada. Quando a mensagem não diz isso, crer não é suficiente. Nós vamos tratar disso num outro momento. Na próxima postagem nossa. Crer não é suficiente. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para que possa então ser notificado desse conteúdo. Se você já é inscrito, você vai ser notificado. Não peque voluntariamente. Não descreia voluntariamente. Se houver algo em você que diga, bem, não vejo porque eu preciso do Espírito Santo. Talvez eu não precise dele. Eu não tenho que buscar. Basta crer. É automático. Não caia nessa vitrine. Creio que quando criei, eu o recebi. Então, bastou crer. Desde que eu criei, tenho a minha fé. Então, pronto, eu já recebi. Não preciso buscá-lo. Não preciso buscar mais o Espírito Santo. Há pessoas que pensam assim. Não, eu não tenho que buscar o Espírito Santo. Eu já tenho. Pensam assim, sabe quem? As virgens nécias, que pensaram assim e ficaram esperando. O noivo veio, elas não tinham o Espírito Santo o suficiente. Paulo disse às pessoas que fizeram essa pergunta, ele interrogou, recebestes o Espírito Santo desde que crestes? O Espírito Santo é o sinal. Um homem crê em Deus. Isso é verdadeiro. Mas o Espírito Santo é um dom de Deus. Preste atenção nessa afirmação. É algo diferente de sua fé. Então não basta crer na mensagem. Não basta ser ouvinte da mensagem. Você precisa ser ouvinte. Você precisa ter fé. Mas você precisa buscar o Espírito Santo. E nós vamos aprofundar mais sobre isso no próximo conteúdo. Acompanhe nossa programação. Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus abra os seus olhos para você não ser enganado nas inúmeras vitrines que vende um evangelho ou muito complexo ou fácil demais. E ambos são engano. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, estamos vivendo em dias de tanto engano que as pessoas já não sabem mais aonde olhar, em quem confiar. E aí fica mais fácil confiar naquilo que é conhecido. Fica mais fácil confiar na cobertura, como Adão e Eva fez. Confiam na cobertura e aí são decepcionados depois, no final. Deus tenha misericórdia de cada um de nós, para que nós não sejamos decepcionados naquele dia, onde não tem mais volta. Mas que nós possamos estar seguros hoje, confiantes hoje, e que toda a erva daninha que nos for oferecida, nós como ovelhas, espiritualmente falando, possamos ter o Espírito Santo nos guiando, abrindo os nossos olhos para não sermos enganados, nem pela direita e nem pela esquerda, mas que nós possamos seguir em direção ao alvo que é Cristo. Senhor, e nós unimos a nossa fé
para repreender todo mal, toda enfermidade, em cumprimento à tua palavra. Que seja derramado sobre esta vida e sobre esta alma bênçãos abundantes. Atendimento de cada necessidade no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração, e nos falamos em breve aqui no nosso canal, através dos nossos conteúdos. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.